A CBTV Canal 15, Rede Banda Larga, passa a apresentar o programa Nós por Nós. Sempre um assunto relevante com convidados interessantes. Nós por Nós. Exemplos de superação. Muito mais que entretenimento na sua tela. Inspiração que amplia o entendimento. Nós por Nós. Ampliando a voz das periferias. Programa Nós por Nós. Pela arte e cultura feito pra você. Aqui na CBTV Canal 15, Rede Banda Larga. Está no ar, Nós por Nós, com Rodrigo Boni e Ednei Matias. 3, 2, 1, pau no gato, Ney! Muito bem, não, pau muito no gato, bem. não, senão vai dar BO, vai dar problema pra nós esse negócio de pau no gato. Carinho no gato. Boa noite! Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar aqui, Nós por Nós, Ney. Sejam muito bem-vindos, fica à vontade, já interaja com a gente, hein? E vamos que vamos hoje, mais um dia muito especial aqui do Nós por Nós. Os nossos convidados já estão aqui, vocês já vão conhecer, tem muita história bacana. Ó, se você gosta de histórias, cara, de superação, de histórias de experiências sobrenaturais, de experiências, assim, de situações ali que parecia, assim, impossível, mas que, sabe, teve uma reviravolta. Cara, hoje esse programa é feito pra você. E não só pra você, porque você tem que fazer o seguinte também, para de ser egoísta, né? Você tem que fazer o quê? Se inscreve no canal, Que compartilha. mais? Isso! Certo. Compartilha o transbordo, meu amigo. Transborde na vida de outras pessoas também, certo? Sejam todos muito bem-vindos. Se inscrevam no canal aqui da... Olha, quase que eu falo a outra. Aham. Se inscreva no canal da CBTV aqui com a gente, aqui, tá bom? Se inscreva agora no canal. Se inscreva também no canal aqui do Nós por Nós. E acompanha também você que tem a Rede Banda Larga no canal 15 da Rede Banda Larga CBTV. Já vou dar um salve aqui pro meu amigo Paulo Miranda, que tá na sintonia, firmeza total. E já quero fazer um pequeno apelo aqui para vocês, que tem uma família amiga nossa que está passando necessidade bem aguda, por assim dizer, e está precisando de doações de vários tipos. Mas eu vou enfatizar aqui, fralda, acho que é XG o número. Fralda de neném grande, sabe como é que é? Tá faltando fralda de neném grande. Entre em contato com a gente, que a gente retira ou dá um jeito. Mas faça sua doação com a gente aí, belezura? É bom você falar Tamo isso junto. aí, né? Porque nessa semana, com todas essas chuvas aí que aconteceram, muita gente sofreu. Do lado de Osasco ali, né? Foi terrível, né? Eu vi lá perto da sua casa lá que aconteceu lá um derramamento lá de... Deslizamento. A Patrícia ajudou aqui, ó. Fralda XXG. Certo. E também ali no Padroeira também o pessoal passou maus bocados também. Então, galera, a gente tá aí também para ajudar. Então, se
Se tem alguma ONG aí, alguém conhece, chama a gente aí, vamos ajudar essa galera aí, que tem muita gente sofrendo aí com essas enchentes. E o cara aqui do Palco da Existência tá mandando um salve, falando que o cenário tá top e os caramba. Teca, tamo junto, cara. É nóis, isso. Mano. Então, vamos, né, apresentar os nossos convidados aí? Vamos, claro. Daquele jeito clássico. Jeito clássico, eu vou chegando assim, na humilde parceiro, só no sapatinho, vai vendo o evangelho até as vísceras. Eu vou apresentar a dona Cícera. Tá, tamo junto aqui, é só progresso, é só sucesso, junto com Laércio, pregando o evangelho assim na sintonia. Eu vou falando no ritmo e na poesia, pode crer, sempre na atitude, mandando um salve pro diretor Rude. Tá na técnica desse jeito, eu vou fazer aqui um freestyle que tem feito. Pode crer, o bagulho tá lindo. Laércio e Cícera, sejam bem-vindos. Firmeza total, mano. O Boni tá tapeando, né, mano? O Ney quase dançou um break aqui. O Laércio aqui já levantou, já começou a fazer os passinhos do break aqui, vocês nem viram. Esses passinhos eram da hora, hein? Sejam muito bem-vindos, Laércio e Cícera, do LC Missão na Estrada. E olha só, a gente queremos falar muitas coisas, e saber também, sejam bem-vindos, como eu já disse, como começou a caminhada do evangelho de vocês, como se conheceram, como conheceram a Cristo, como é que foi essa parada? Começo. Vou deixar o Laércio. Primeiramente, boa noite, graça e paz a vocês que estão aí nos assistindo, que Deus abençoe grandemente. Primeiramente, eu quero aqui louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus pela oportunidade. Porque vocês vão conhecer um pouquinho da nossa história e chegar aonde nós chegamos só com a ajuda do Deus Todo-Poderoso. E foi Deus quem nos trouxe aqui nessa noite. Amém. Então, a nossa vida, nós somos casados aí há 34 anos de casados. Temos 3 filhos, Emerson, Everton e o Eric. E agora, na verdade, 4. E agora nós temos o nosso 4º filho, que é o Lorenzo, 2 aninhos que nós adotamos. Estamos com ele aí há aproximadamente 20 dias. Nossa. Então, bom, eles começaram a namorar ontem, né? 34 anos, né? Caramba. 4 filhos, né? Todos meninos. Todos meninos. Agradecer, Ney, não sei se você lembra, mas esse camarada aqui nos ajudou muito quando a gente estava na nossa igreja, lá no Mutinga de Barueri, foi lá. Quando a gente falava assim, tem um evento, juntamente com o Peca. Então, assim, nossa gratidão, Que legal. nosso carinho por você. E é isso, o nosso coração tem isso. Gratidão a Deus, gratidão a você pelas vezes que tantos nos ajudou. E mais uma vez está nos ajudando quando nos convida para estar participando dessa maravilha de programa. Primeiro, somos todos um só no mesmo corpo de Cristo. Eu que fico honrado pela presença de vocês aqui e por ter ido lá também, porque sempre foi bênção. Eu sempre fui edificado. Então vou deixar isso aqui registrado. E eu quero até, né, vou encher a bola do Ney, porque o Ney merece, né? O Ney é um cara que a gente se conhece há um pouco mais aí de 5 anos, eu acho, 8 anos mais ou menos. Todas as vezes que eu precisei do Ney para qualquer tipo de evento, trabalho, conselho, puxão de orelha, sempre o Ney sempre estava ali disposto ali, cara. Eu louvo a Deus pela sua vida também, mano. Só que eu não respondo o WhatsApp na hora não, falou pessoal. Mas responde, né? E se não responde eu ligo e tem que me atender. Tô zoando. Brincadeira. Mas, bênção, Ney, bênção. mas ele é bênção, mano. Quem conhece o Ney aí, sabe que, né, que o cara é demais. Falou, meu irmão, né? O André, inclusive, parabéns, André. Foi campeão de novo, cara. Eu vi, uhul! André, mais ou menos zica. Parabéns, mano. Só corrigindo meu marido, não são 34, são 35 anos. Pronto, Fiz sabia. Dia 30 de setembro. Eu sabia que isso ia acontecer. A mulher ia corrigir, eu sabia. Eu tenho sempre uma piada pra isso, mas hoje eu não vou falar não, pessoal. 35 anos, dia 30 de setembro. 30 de setembro. Detalhe, ela estava fazendo a conta ali, ó.
É verdade. Joguei aqui, foi em 1987. Não faz sentido. 2022, Nossa, são meu, que 35. legal. É assim, é tão bom estar com ela que eu tava achando que Já era... diminuiu até o resto. Ô, Laércio, fala só um pouquinho mais próximo do microfone, pra galera de casa poder te ouvir com mais clareza, tá? Show O de pessoal bola. tá dando Um toque. A nossa o técnica... ponto aqui, acabou de falar. Fala mais próximo do microfone. Olha, a gente tava trocando umas ideias aqui nos bastidores e a história deles é muito boa. É muito boa. Quase Eles não estavam me começa o falando programa. até as datas. Ó, a gente se conheceu tal dia e eu quero escutar essas coisas. Onde vocês se conheceram, como é que se casaram, até chegar na parada do evangelho. Como é que foi isso aí? É assim, a gente se conheceu no dia... Fica atento aí. Dia 9 de agosto de 87. Dia 30 de setembro de 87, a gente estava casado. Eu sou do Ceará, lá do Crato. Abraço aí para a galera do Ceará, em especial a galera do Crato. E ela é do Pernambuco, mas ela tem muito desejo de ser do Ceará. Então ela fala que é cearense, mas ela é pernambucana. Mas me criei no Ceará. Tá vendo? Ah, tá. E aí? Então a gente se conheceu assim desde 87. Como você perguntou anteriormente, não éramos crentes, não conhecíamos o Evangelho. Então nós cremos assim, Ney, Rodrigo, que o nosso casamento, a nossa vida já estava... Isso é Deus, né? Então ele já tinha escrito, estava tudo ali preparado e aconteceu. Então hoje a gente... Em menos de 2 meses foi namoro, noivado e casamento. Isso. Caramba, Então, meu, peraí, é impressionante. Menos de 2 meses, Foi, mano, namoro, 2 meses. noivado. História de- Eu não vi essa. De 9 de agosto... Vamos saber agora. É, cara. A gente se conheceu dia 9 de agosto e dia 30 de setembro nós estávamos casados. Poucas ideias. Mas quem é que teve a maior atitude assim? Tipo, não, poucas ideias aqui, ó. Pouco, vamos. Meu pai. Tá explicado. Tá explicado. Pernambucano? Tá explicado. Na verdade é assim. As ideias foi... Na verdade assim, aconteceu o seguinte, ela fazia pouco tempo que tinha chegado lá na rua. Certo. Então, eu era aquele... Da turma, eu era o mais pobre. Eu morava no pior lugar da cidade. Então, era uma discriminação tremenda. E chegou, bonitinha e tal. E, inclusive, amigos meus começaram a... Gostaram também. Ficaram de olho, né? Só que o pai dela, o meu sogro, na época... Lembra do Holyfield? Sim. Você olhava pro Naquela Holyfield, pegada? era ele. Você tá doido, você Velho é bruto, coragem. o bigode do velho Fortão. era. É daí que o Peca pegou a ideia de ser forte? Só que agora, coitado do velho, até o bigode já foi embora. Ah, coitado do velho. Mas, então, assim, os meninos se interessavam, mas tinham medo. Só que eu, com esse tamanho todo, eu era meio desaforado. Desenrolava. Aí tinha um amigo, inclusive a gente visitou ele recentemente lá no Ceará, e era ela e uma amiga. Aí esse meu amigo, ele falou assim, Lécio, vamos chegar? Eu disse, vamos. Demorou, é nóis. Vamos que vamos. Aí começou, né? Só que os caras com aquele medo todo, e a gente começou tal. Aí quando foi numa bela noite, ela teve Primeiro o velho chegou e falou assim, ó, não quero saber de rapaz aqui na minha porta, tal, esquentando o banco, tal. Aí, vamos para uma conversa, beleza. Esse meu amigo viu que o velho já tinha tomado uma e estava meio brabo, e ele falou, olha, como ele está namorando com a filha dele, eu vou primeiro, depois você chega. Aí eu fui, aí assim fez, ele começou a conversar, aí eu cheguei. Quando eu cheguei nessa parte que eu falei agora. Não quero saber de ninguém aqui esquentando o banco, tal. Quer namorar? Aceitou, beleza. Primeira noite eu fui lá, segunda noite fui lá, só que ele trabalhava à noite. Aí ele foi trabalhar... E que você que ele encostou. fez? Ele foi trabalhar, olha Nesse só. momento que eu tinha oportunidade. Só que ele foi trabalhar e deixou ela com a senhora que cuidava dela, trancado. Não deixava sair. Não deixava sair. Aí ela teve uma ideia brilhante. Ela falou assim, vamos fugir? Falei, vamos. Nessa época, ainda eu chamava para fugir. Eu falei, meu pai não quer deixar a gente namorar, vamos fugir? Eu digo, vamos. Aí pegamos, eu, ela, meu amigo e a menina, e
Fomos embora. Era Olha. muito legal. Aí, Quantos anos você tinha? Eu tinha acabado de fazer 19 anos. 19. Caramba. E ela tinha acabado de fazer 17. 17. Certo. Aí legal, Ney, Rodrigo, é que assim. Ela falou, vamos levar, leva a gente lá para casa de não sei quem, uns conhecidos. Aí, sei que a gente passou a noite nessa enrolação para chegar nessa casa. Aí nós fomos, levamos ela, tal, elas, deixamos lá. Quando eu chego em casa, velho, cheguei em casa, eu já falei para minha mãe, se alguém me procurar, fala que eu dormi na casa da minha avó. Nossa. Eu acabei de fechar a boca, apareceu O sogrão. aquele vulto na porta. Aí, O sogro trabalhava do quê pra ele ter essa disponibilidade? segurança. Olha. Segurança Federal. Qual o nome dele? Que eu não... Francisco Simplício. Simplício, mas não era Ele muito não simples. gosta de Não. celular. Meu sogro também tem uma história interessante. Minha esposa, minha nega aqui, ela tem 21 irmãos. Eita! Verdade. 21? 21. De, O Franciscão Cada é chapa Cada um. quente. Rechicão, hein? Ele É o Chico Rei. ele exigia muito de mim, mas ele não dava um bom exemplo. Quantas né? meninas? Menina, assim, da minha mãe só eu. Ah, então acho que é por isso. Tipo, faço o Aí que eu ele digo, não teve- faço o que eu faço, tá ligado? Hoje as outras meninas podem fazer o que quiser. Mas na minha época, não. Você é a mais velha das meninas? Mais velhas. Então é por isso Mais também. É. Olha aí, você que segurou. então, Ele foi Aí- clicar você, ó. aí tudo isso aí ele falou assim, na verdade eu tava doido para casar mesmo. Aí eu falei, bom, e agora? Aí ele chegou, Eu também. aí, vamos casar, vai ter que casar. Eu digo, demorou. Mas eu achava, acho que na cabeça da gente, a gente achava que o casamento era um meio de escape. E era. É, porque era eu assim. queria fugir daquela opressão que tinha, que meu Sim. pai me prendia demais. Não Eu pode falei, isso, ah, não pode aquilo, não pode aquilo. Não. Casado, pelo menos, com meu marido, a gente Com o Lárcio que eu me resolvo. eu resolvo, né? E foi assim, acho que Deus, naquele momento, já nos uniu, né, para poder. O Laércio vivia numa condição, como ele falou, assim, de pobreza muito Extrema. grande, extrema. E a minha pobreza não era tão grande, mas também era pobre. E falou assim: vamos juntar esses dois e vamos resolver essa situação. Deixa eu falar uma coisa aqui pra nossa audiência, meu, porque quando escuta que você casou com 19 e você com 17, é meio surreal pros dias de hoje. Porque quanto mais as pessoas, pelo menos aqui nas grandes cidades, não sei se no Nordeste ainda funciona assim, mas demora muito para se casar, para firmar um compromisso. E hoje também parece que tudo ao nosso redor replica a ideia de que o casamento não presta. E estamos vendo aqui um exemplo que deu certo. Eu quero enfatizar isso para nossa audiência. O casamento é uma instituição que nasceu para dar certo. Não aceite imitações, tá ligado? Hoje o pessoal já casa, eu vou casar, se não der certo, eu Arruma separo. outro, É. arruma outra. E isso tá virando uma rotatividade, né, muito grande, né? É muito difícil você manter. Por exemplo, né, antes te cortando, na escola da minha filha, acho que a maioria dos pais são separados. Separados, é ruim isso. E parece que é algo anormal quando você fala, não, Não mas é meus normal, pais Mas são e casados a gente até tinha hoje. tudo para dar errado, porque a gente não se conhecia. A gente só se conheceu mesmo, foi durante o processo do casamento, porque um É aí que mês, você vai descobrindo. um né? mês e meio de namoro, noivado, casamento, não tinha como se conhecer. E foi durante esse processo. Claro que veio Sim. vem os problemas, as dificuldades, Mas que a gente forja, né? venceu Sim. Mas sabe, todas elas. isso que você falou, Ney, Rodrigo, infelizmente, o que deixa a gente muito triste depois que a gente chega para Cristo, conhece o Evangelho, é a gente ver essa prática se tornar comum no meio cristão. É verdade, Sim, sim. não era pra ser, é verdade. No meio cristão. Recentemente, a gente estava conversando com um conhecido, que ele, depois de vários anos, ele está com 60 e poucos anos, vários anos, resolveu separar, não dava certo, tal, beleza. E a gente conversando, não, mas está errado, tal. E ele falou assim, pastor, mas eu conheço pastores que fez isso. Falei, meu, infelizmente, não é porque o pastor fez errado que você vai fazer errado também. Ou seja, se um pastor cai no buraco, você vai cair também. Então, assim,
o nosso meio evangélico, infelizmente, às vezes, defende-se muito uma coisa e não se preocupa tanto com outra, outras. que é tão importante quanto. Talvez mais. Mais. Vão porque o casamento... perseguir o cara que usa boné ou tatuagem e apoia separações desmedidas. Exatamente. Sabe que, só uma curiosidade aqui para nossa audiência, que os apóstolos foram chamados, lembra dos apóstolos quando Cristo saiu chamando eles e tal? Meu, ninguém ali era adulto, todo mundo era novo. Se eu não me engano, o mais novo tinha 15 anos, não é isso, Boni? Isso. Acho Os que apóstolos. E eu quero dizer assim que a Bíblia, João Ferreira de Almeida, esse João Ferreira de Almeida, que traduziu a revista atualizada, a Bíblia, ele tinha, acho que 17 anos. Davi, quando enfrentou Golias, tinha em volta de 17 anos. O que eu quero dizer é que entre os judeus não existe adolescência, tá ligado? Ele tem a infância e aí faz o bar mitzvah. A partir dali, com 13, 14 anos, já é adulto. Então, a nossa adolescência aqui, ela tá indo até os 25. E os caras mimadão, mano. Tem gente com 30. É isso que eu ia falar agora. Se você peneirar, tem uns de 40, tá ligado? Que ainda mora com o pai, não quer, tá ligado, mano? E, pô, parabéns pra vocês, de verdade. É exemplo. Chegou aí essa minha irmã e ela disse que é bonita também. Lânia Coutinho. Aqui, ó. Lânia, fala aqui na sua câmera pra ela. Lânia Coutinho. Lânia Coutinho. Lânia Tá lá no Coutinho. Ceará. Ô, Lá no Ceará. muito lá no obrigado Crato. pela audiência, Lânia. Obrigado mesmo, viu? Que Deus te abençoe aí. Ó, já que você tá aí no Ceará, né? Tal, você pode clicar aí no compartilhar. Inscreva-se. Mandar pra 10, só pra 10 pessoas aí, já ajuda a Lânia, gente, né? Que Deus abençoe. O André também falou que os pais de hoje também estão deixando a geração Nutella. Para traduzir isso aqui para quem é mais antigo, geração Nutella é gente com frescura. Quem foi criado na geração de vocês, e vocês também criaram, né? Exatamente. Tem muita coisa que não pode, meu chapa. E hoje os pais, tipo, meio que criam os filhos numa redoma. Você vê muito playboy de favela, sabe aquelas crianças mimadas, mano? Não pode ver isso, é escândalo no mercado, não sei o quê, e os pais não estão muito firmes, não. Eu acho que você tem que corrigir mesmo, ó, meu chapa. A Bíblia fala assim, que se você não corrigir, ele vai te dar desgosto. Então... Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Existe algum segredo pra manter um casamento, um relacionamento tão duradouro, assim, 35 anos juntos? Existe. Você pode revelar esse segredo pra nós, pra nossa audiência aí? O primeiro segredo é dar o cartão para a mulher. As brincadeiras à parte, o segredo é você decide se manter casado, você decide amar, para o casamento durar, você precisa abrir mão, muitas das vezes, da sua vontade. Que, por exemplo, a gente fala assim, ó, mas eu era solteiro, eu jogava futebol, eu fazia capoeira, tal, beleza. A partir do momento que você casou, se essas coisas estiver interferindo no teu relacionamento, então você precisa entender assim, ou eu abro mão do meu casamento, ou eu vou abrir mão do futebol, da capoeira, etc. Então aí a gente vai pesar o que é mais importante para mim. É a capoeira, é o futebol, são os amigos, ou é a minha esposa e minha família? Então eu entendo, Rodrigo, Ney, que o grande segredo é isso. É abrir mão, muitas das vezes, porque quantas não foram as vezes que ela deixou de fazer a vontade dela, pô, isso aqui não é muito legal, e eu da mesma forma. Então, precisa ter essa coisa, precisa dividir as coisas, precisa se... Parceria. Parceria, uma boa palavra, um bom termo. Parceria. Saber... A Bíblia diz o quê? Deus pega, une, e agora não são dois, é um só. Então, já deixando lá para os casais de hoje, por exemplo, que o tempo moderno, inclusive eu tenho um canal aí chamado Firmado na Palavra de Deus, que a gente dá alguns ensinamentos sobre esse tema. Existe aquela, por exemplo, o casal. Hoje, o casal moderno, o homem trabalha, a mulher trabalha. Então,
cada vez mais as mulheres estão independentes. Certo. Então vem aquela coisa. Isso, ao meu ver, de certa forma, é prejudicial. Por quê? Hoje, é assim, se não tiver essa união, se não tiver esse ciclo, vai dar ruim. Dá. É o meu trabalho, é o meu dinheiro, são as minhas coisas. Então, Não é nosso. Exatamente. Então, no casamento, não existe os meus. Não existe o meu salário. Existe o nosso dinheiro. Então, O meu carro, a minha, é verdade. exatamente. Meu carro, a minha... Não. Então, ao meu ver, ela vai falar também, mas ao meu ver, esse é um ponto crucial para um bom relacionamento. E sua opinião, sua ótica sobre isso, Cícera, para Sim. manter um casamento? Para mim, para manter um casamento, o principal entre o homem e a mulher é o respeito e o companheirismo. Por quê? Porque o que hoje está faltando entre os casais, que eu tenho visto assim, é o respeito, é a admiração, é o companheirismo. Porque a mulher, ela necessita disso. Tanto do respeito como o companheirismo, Reconhecimento. reconhecimento. E às Ser vezes escutada. as mulheres, elas veem, como mulher, elas veem a falha no casamento exatamente nesse sentido. Porque quando estavam namorando, tinha dedicação, tinha o cuidado. E depois do casamento, o que a mulher sente é que ela já não está sendo mais cuidada, não está sendo mais admirada. Por quê? Porque eu, no meu caso, tive 3 filhos. Quando meu marido conheceu, como ele falou, os meninos da rua tudo se interessavam. Era uma princesa, né? Magrinha, toda bonitinha. 49 quilos? Mais ou menos. Era magra, porque lá no estado do Ceará, Deus vocês... Deus é Tudo bom a mesmo. pé. Eu Vai- tinha vontade de comer. Eu falo para a doutora, é uma judiação comigo. Porque antigamente eu não comia porque eu não tinha condições de comer. Hoje eu tenho condições, eu não vou comer porque engorda, não. Vamos. Bancada. Não dá certo. Então, o casamento é isso, é respeito, amor e companheirismo. Tem que ser uma, como que eu posso falar? Uma sociedade entre os dois. Os dois têm que querer a mesma coisa. Porque é como ele falou, se um tiver um pensamento, o outro tiver outro, essa relação não vai dar certo. E olha que a gente diverge de muitas coisas, né? É verdade, nossa personalidade é totalmente diferente. A minha personalidade é uma, do Laércio é totalmente diferente. Mas eu acho que no casamento, um vai cedendo. É como ele falou, você E se cede um complementa. pouquinho e se Exatamente. complementa. Porque se não tiver... O que tem faltado hoje, eu acho, para o casamento dar certo, eu tenho 3 filhos, o que eu explico para isso? Valorize a pessoa com quem você está. Porque se você valorizou essa mulher é a mulher da tua vida, esse homem era o homem da tua vida, você fazia tudo por ele, por que que depois do casamento deixou de fazer? Eu acho que Eu o tenho homem... algo, eu e o Laércio, é importante a gente namorar até hoje. É, Porque o justo. namoro, ele faz parte do casamento. Não é verdade? E é bom. O Claro. cortejo, Porque lógico. senão, o nosso casamento também não dava essa continuidade de 35 anos. É verdade. Então, tem que ter isso, Parece esse companheirismo. parece que depois que você chega nos 50 e é crente, parece que não pode mais beijar na boca, né? Não pode Parece abraçar. que é pecado. Nem você vê uns exemplos. Às vezes você vê um casal crente, vai indo para a igreja, o camarada vai lá na frente, com a Bíblia debaixo do braço, e a mulher atrás puxando 5, com os 6 filhos. meninos. Já vi isso já. Espera aí, Verdade. gente. Calma aí, né? Cadê a família? Cadê Verdade. a união? Como que essas crianças foram geradas? Então, e outro problema aí, Ney e Rodrigo, é o que a gente precisa entender o que é que a gente está passando para os nossos filhos. A gente, 35 anos de casado, a gente veio começar até a nossa vida depois deles adultos. Porque a nossa vida foi dedicada para eles. Então, assim, ó, tudo, Verdade. nossos filhos, os meninos em primeiro lugar. A gente foi na praia, nas bodas de prata, né? Nós dois. É. Depois Firmeza. de 25 anos.
depois de 25 anos, só nós dois que fomos para a praia, só o casal. Então, tudo é assim. Então, você falando de filhos no canal Firmados na Palavra de Deus, tem um conteúdo em cima do que você falou, que eu fiz, que fala mais ou menos isso. São pais, mais ou menos isso, pais desnorteados, filhos Sem orientação, tipo desorientados, mais ou menos isso. Né? Exatamente por isso. Os nossos filhos, está aqui o mais novo, eles nunca fizeram uma birra no supermercado porque queria isso ou queria aquilo. Às vezes a gente sem condição, eles pediam algo que a gente falava assim, filho, hoje não dá. Depois a gente tirava algo essencial para comprar o que eles queriam pelo comportamento deles. É justo. Ele fala, tá bom, pai, tá bom, mãe. Então a gente fala, não, então tira isso aqui, coloca. E não era que eles queriam algo, às vezes, hoje a molecada não dá valor. Às vezes falava, eu queria um sucrilho. Pode Imagina crer. isso. Faz todo sentido. E a gente falava, esse mês não, porque não tinha. Mas aí, diante da postura deles, a gente fala, não, é justo, vamos tirar alguma coisa aqui. Eu vou fazer uma pequena crítica aqui de uma parada, mas aí eu quero ouvir vocês também. Que assim, hoje a gente vê muitos casais mais novos que ao sinal do primeiro problema já quer separar, já quer voltar para a casa do pai, para casa da mãe, enfim, já quer desistir da parada. Mas eu também conheço casos de casais bem antigos, e aí eu quero contar isso. Porque a mulher que coloca a comida do cara, certo? Aí outro dia a mulher não estava em casa porque estava na casa da mãe, que é tipo 3 ruas para baixo, tá ligado? E aí, cadê você? Eu cheguei em casa, quero jantar. E a mulher falou, tá tudo prontinho aí em cima do fogão. O cara pegou, Boni, e tacou as panelas lá no quintal, porque ela não tava lá para servir o rei. Na moral, cara. Na moral. Você não viu? É sério isso. E é crente, tá? E é crente. Aí eu falo assim, caramba, mano. Cara, eu não vou falar, mas não vou dar pista de que. Você não viu o caso que teve agora? Hoje mas tem uns mesmo. caras que picareta, mano, na boa. Hoje mesmo passou um caso do rapaz que matou a esposa, de 22 anos, porque ele chegou e a comida não estava pronta. Então, para, mano, para, que isso? Ó, Para. a minha esposa, não sei se ela está assistindo agora, mas a avó da minha esposa foi casada aí, acho que 50 anos, se eu não me engano, né, com o seu Lima. E pensa no homem que dava trabalho. Chegava bêbado, batia, era ex-boxeador, era um cara assim doido. Perigoso. Ela todos os dias, ela colocava comida no prato para ele. Independente da situação que ele chegava. Ela sempre colocava a comida para ele no prato. Eu até entendo, assim, que é um sinal de respeito e tal. Né? Sim. Essa Mas mulher foi honrada por Deus, né? Mas eu O também- marido não... eu gostaria de ver também o cara honrando ela, pelo Sim. menos perto disso. Sim. É o que precisa. Primeiramente, aqui, ó, não sei se você viu aí, Sim. chegou aqui, ó, Reginaldo Barros é um parceirão nosso aí, nosso amigo, a gente... Manda um salve a pra ele gente- aqui na sua câmera, ó. A gente participa do grupo Terapia na BR, então um abraço aí pro meu amigo Reginaldo Barros, Dona Mariazinha e toda a galera do grupo Terapia na Beijo, BR. meus queridos. Beijo para todos vocês. Tá chegando o dia dele viajar, aproximadamente dia 15 até o dia 17. Boa viagem, que Deus abençoe. As estradas já estão ficando com aqueles problemas, mas aí nosso grande abraço. Voltando ao assunto que você falou aí desse cidadão, você, infelizmente, se diz crente. É que tem um monte de gente que faz isso, né? Eu dei esse exemplo aqui, mas... Qual que é pontual. o problema aí? O problema é que foi ensinado, além da nossa cultura brasileira ser muito machista, lá do passado já vem dessa forma, aí hoje os chamados crentes se pega no quê? A mulher é submissa. Submissa, é. Só que o camarada, ele não... Aquilo que a gente estava falando agora há pouco... exegese. Espera aí, vamos fazer uma exegese bíblica. O que é ser submissa? Legal. Aí, olha só. A mulher é submissa, sim. Mas Deus, ele falou... Ele não deu essa obrigação para a mulher, mas para o homem. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou.
Aí, se esse camarada, será que ele se entrega pela esposa dele? Não, ele não se entrega. Ele é capaz de dar a vida pela esposa dele? Certamente não. Ele não dá a vida porque ele quer matar, ele quer tirar. Então, esse é o grande problema. As pessoas se apegam nessa passagem, nesse versículo bíblico. Verdade. Que a Distorce, mulher, exatamente, que a mulher é submissa, mas ela é submissa não é nesse sentido dela ser escrava, dela ser uma empregada. Você, o rei, é ela súdita. Exatamente. A ideia de submissão é um substantivo derivado de missão. Ou seja, é um cooperador da sua missão, certo? Submissão, é isso. Sem ela, sua missão vai por água abaixo. Simples assim. Acaba o parceirismo, porque o casamento não é uma parceria. Acabou, é verdade. Né? Não é uma parceria, acabou, porque a partir do momento que uma relação, né, seja ela de um casamento, de uma sociedade, se ela não tiver uma parceria, um pensamento único, vai acabar. Verdade. E é por isso que hoje os casamentos, né, estão naufragando. Né? É isso mesmo. Isso aí. Por quê? Exatamente por isso, por causa dessa parceria. Às vezes é uma coisa simples. A mulher, ela só quer um pouco de cuidado. É como você falou, o cara ele já está acostumado, vem lá da sua mãe, ela com comida no prato, com tudo daquele jeito. Quando ele chega em casa, ele acha que a mulher ela também vai tratar ele da mesma forma que a mãe dele trata. Que a mãe dele trata e trata, porque quando ele chega na casa da mãe dele, a mãe dele põe a comida, a mãe dele diz, filhinho, é assim, você gosta. E aí ele acha que aquela mulher que ele casou é obrigada a fazer do mesmo jeito. Aí é que vem a confusão. Confusão tá feita. Sabe que comigo foi uma exceção, né? Que quando eu casei com a Patrícia e tal, perguntaram assim, Ney, como é que é a vida de casado? Eu falei, pra mim é ótima. Porque minha mãe cuidava, nós somos em 4 filhos e meu pai. Então minha mãe cuidava de nós 5. E quando eu casei com a Patrícia, ela passou a cuidar só de mim. Então, mano, agora é nóis. Então eu me dei bem, tá ligado? Mas eu queria saber... Eu fiquei curioso de saber essa parada que vocês falou, terapia na BR, e já quero também saber do LC Missão na Estrada. Tem a ver? Como é que é isso? O que é isso? Quer falar? Pode falar. Então, depois ela disse que eu falo muito. O pastor fala muito. Vai falando do terapia. Esse grupo Terapia na BR é um grupo de amigos, chama Amigos Estradeiros. Então, são pessoas que gostam, vou dizer aí que acho que 90% ou mais são nordestinos que vieram para São Paulo. Graças a Deus, conseguiram. E assim, quando a gente vem do Nordeste, né, Rodrigo? A gente não vem, alguns, pode ter certeza que vieram por opção. Mas a maioria vem por necessidade. Principalmente lá no passado. Hoje você já não vê mais tanto nordestino vindo. Mas no passado vinha por necessidade, buscar. Sim. E essa galera aí do grupo Terapia na BR, Joseni, que é o presidente, Reginaldo, Gilmar, enfim, Nildo, Felisberto. Enfim, é uma galera muito grande. Então, a gente conheceu esse grupo, essa galera toda aí, por meio da internet. A gente fez a nossa viagem para o Ceará em 2016, a primeira viagem de carro, e bateu saudade. Puxa, aí foi pesquisar e hoje a internet tem tudo, e a gente encontrou esses camaradas. Mas que legal. E a gente se uniu, então a gente tem encontros, inclusive agora dia 20 de novembro tivemos o último encontro do ano, Grupo Terapia na BR, anual. E de vez em quando a gente faz uns encontros, chama mini... sítio em Mariporã. legal. Ali tem café da manhã, almoço, Almoço. piscina. Mariporã é muito bonito. Junta essa galera, cara, aí precisa ver o tanto de história que tem, é sensacional. E então o LC, como a gente já tinha também o canal LC Missão na Estrada, então foi uma junção muito legal. Terapia na BR e LC. Diz pra nós que aqui nos bastidores vocês começaram a contar e eu achei muito louco, quero que a nossa audiência saiba como que foi criado o LC Missão na Estrada. Aí vou deixar na conta dela. O canal LC Missão na Estrada nasceu primeiramente no coração de Deus. Eu acredito assim. E como a gente gostava muito de passear, viajar, tá ali, ainda, gostava né, não, gosta, né? Passear porque tá mais complicado, né? E nessas viagens, começou a nascer o desejo de colocar a pessoa, por que você precisa estar passeando, vocês não colocam dica de viagem? Vocês
coloca dica de pousada na praia, em sítio onde vocês vão. E aí nasceu esse desejo no coração de fazer eu criar o canal no YouTube. E eu pensei com Deus, falei, Senhor, dá um nome. Aí ficou Chique 10, chique demais, chique isso, chique aquilo. E não dava certo. Aí quando foi uma madrugada, eu me levantei, eu tenho o costume de levantar às vezes na madrugada para orar. Aí o Senhor colocou Missão na Estrada. Só que o Missão na Estrada, eu sempre falo através dos vídeos, que as pessoas ela entendem missão como sempre missões e evangelismo. Ali missão está incluído na nossa vida. A missão ela faz parte da nossa vida. Tá. Cada um de nós temos uma missão. E era isso que Deus queria, através do LC Missão na Estrada, era trazer, junto aos passeios, sempre uma mensagem de esperança. Qual é o objetivo do LC Missão na Estrada? Sempre que onde a gente estiver, onde a gente colocar a planta dos nossos pés, uma palavra de esperança vai ser falada. Pregamos por onde Pregamos passamos. por onde passamos. As pessoas podem até não entender que ali está falando da palavra, você não deixa um versículo. Entendi. Mas não as precisa atitudes, ser os gestos. mas o gesto vai ser de uma palavra de esperança, porque só Jesus Cristo, ele traz essa mensagem de esperança. Então, já está embutido no LC Missão na Estrada. Jesus, ele faz parte do canal LC Missão na Estrada. Missão também, o que o Senhor quis dizer? A missão na vida. Show. Né? É a missão na nossa Cumpra a vida. sua missão nesse tempo. Né? Nesse tempo. Porque, às vezes, você entende que a missão é você levar sempre a palavra de Deus. Mas cada um de nós temos uma missão. Um nasceu para ensinar, outro nasceu para fazer um microfone, a mesa. E cada um tem a sua missão aqui nessa terra. Ela está falando em Efésios 5. Mas eu vou complementar aqui o que você disse, que eu estava falando com o Boni isso, de Joel 2. Quando fala assim, naqueles dias derramarei o meu espírito e os jovens, seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E uma ideia do sonho é justamente o que você está falando, só vou contextualizar aqui com o Evangelho, Cícera, que geralmente o idoso não tem mais sonhos, a capacidade de sonhar, tipo assim, eu tenho sonho de conhecer Nova York, meio que breca, chegou na terceira idade, parece que não, já era, vou esperar acabar a areia da ampulheta. Não, meu chapa, com o Espírito do Senhor, você volta a sonhar, a planejar e tudo mais, tem uma qualidade de vida. E quando fala de que os jovens terão visões, é a ideia de que o jovem é tudo muito aqui agora, não tem uma visão a longo prazo, tem uma visão imediatista, né? Estamos falando, quando Deus fala de derramarei sobre vocês o meu espírito, é justamente para o jovem ter visão além do alcance. Se ligou? E vocês são exemplo. Muito obrigado por estar compartilhando isso. 50 a mais. Nós Cara, estamos começando em 50 a mais. E vou dizer, eu estou entrevistando vocês e parece que eu estou vendo meus pais. E vai ser muito louco um dia se eu puder entrevistar meus pais, assim. Eu conheço a história deles e o caramba, mas meus pais não são youtubers, é disso que eu tô falando. Sabe o que a senhora falando, Cícera, a gente, assim, passou várias coisas na minha cabeça, mas uma coisa que eu pude extrair é que justamente essa ideia da missão, cumprir a sua missão nessa terra, né? É você extrair mesmo, como você disse, o melhor que você tem, né? Verdade. Então, porque Deus ele Em coloca qualquer sobre estrada, nós, né? em qualquer estrada. Verdade. Né? Porque se Deus ele nos dá dons e talentos, né? E o próprio Jesus disse que, né, eu te dei os talentos, o que você vai fazer com eles? Ou você multiplica, ou você enterra. Então vocês estão plantando isso e né, colhendo também, né? Acho que assim, na nossa vida a gente tem que deixar algum legado. Assim, depois que você partir, como você vai ser lembrado? Como que as pessoas vão lembrar de você? Certo. Passou aí, não fez diferença nenhuma. E assim, voltando, tudo que a gente for falar, a gente vai voltar para Deus. Não tem jeito. O meu exemplo. O cara nasce lá no interior do Ceará,
em 68, não tinha energia elétrica, nasci no escuro. A minha avó que fez o meu parto. Caramba. Então, assim, minha mãe, quando eu nasci, não tinha, era querosene. Então, não tinha querosene, apagou, e aí agora? Então, já Breu. começa aí, é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Então, a minha avó, que fazia os partos, foi lá, fez e tal. E eu, crescendo ali, vim para São Paulo em 88, definitivo, que a gente já tinha vindo antes com meus pais, e voltando recentemente. Mas aí a gente vem em 88, casado, já deixei ela grávida, então já mudou, o foco já mudou. Deixei Peca na barriga. Então Peca chegou aqui em São Paulo com 6 meses. Nasceu em São Paulo? Não, nasceu lá. Nossa. Nasceu no Ceará. Veio para São Paulo com 6 meses, que a gente ficou pensando, não, deixa ficar um pouquinho mais duro, porque o medo, né? Pode crer. Então, de ônibus. O frio daqui. Então, e ele chegou, tava um frio. Então, aí eu chego aqui, então quero glorificar o nome de Deus por isso. Trabalhei em várias empresas, só empresas boas, e hoje, por exemplo, hoje eu não estou na atividade porque eu fiz 2 cirurgias na coluna, então eu estou afastado. Mas hoje, por exemplo, isso é para glória de Deus. Se eu não me engano, Filipenses 2:3. Não é para orgulho meu, não, mas é tudo para a glória de Deus. Então, hoje eu não estando em atividade, mas eu tenho um cargo muito bom, tenho um salário razoável. Você tem uma ideia? Na empresa que eu sou registrado hoje, para exercer a função que eu estava exercendo, precisava, obrigatoriamente, ensino superior. Caramba. Não tenho. Obrigatoriamente, precisa falar inglês, porque é uma multinacional. Então, reunião com a gente cuidava da conta da BMW, alemão. Então, precisava fazer reunião com inglês, alemão, tal. Então, tudo isso é para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, hoje, me vendo a minha esposa, a gente se vendo nas condições que a gente está, a gente fala assim, Jesus, muito obrigado. A gente olha para trás e nunca esquecemos. Jamais. Que lindo. Olhar assim, Jesus... Vou contar um testemunho aqui que minha esposa sabe. Às vezes, talvez para quem esteja assistindo, seja bobo. Mas muitas vezes ela lava a roupa, ela coloca lá no varal, e eu olho assim, eu falo assim, Jesus, olha quantas calças eu tenho, olha quantas camisas eu tenho. Pode crer. E isso me emociona. Isso chama gratidão, né? Claro Isso que faz se sentido. chama gratidão. Sim. Gratidão a Deus por tudo que Deus fez nas nossas vidas. E falando ainda do LC Missão na Estrada, eu sou muito grata a Deus porque eu sempre tive vontade de trabalhar com uma ação social. E através do LC Missão na Estrada, o Senhor nos deu a oportunidade de poder fazer um pouco pelo outro. Porque isso também é gratidão. Verdade. Quando você leva alimento a uma pessoa que está necessitada na rua, é gratidão porque você já passou, não de estar morando ali na rua, mas você também já passou fome. E aquela pessoa, às vezes, ela é vista pela sociedade, às vezes, só como um usuário. Mas você vai estar alimentando, você está alimentando a droga. Não, eu estou alimentando uma vida que tem fome. Tentando que está com resgatar, fome, lógico. resgatar. Porque, assim, ali eu vejo como uma terra seca, que cada um de nós vai pingando uma gota. E o Espírito Santo de Deus é quem vai fazer a obra. É quem vai resgatar aquela vida dali. E o LC Missão na Estrada, a missão maior que Deus nos deu, eu acho que, eu conversando com meu esposo ontem, foi de nos dar um filho em adoção. Porque eu acho que essa é a maior missão Verdade. que nós vamos passar pela nossa vida. Eu falei, Senhor, eu não pensei que essa missão que o Senhor deu na madrugada, ela seria tão, porque eu acho que essa é a missão de você transformar uma vida em um ser, tentar levar ele a ser alguém. É aí que eu vejo assim, eu conversando com meu marido, se a gente for ver, pensar lá no futuro, o que será o Lourenço? Aí você vê o que diz a palavra de Deus, que a fé, ela é a certeza de coisas que você não vê, mas eu espero que ele vai ser um grande homem de Deus, e essa eu acho que é a maior missão que Deus nos concedeu. Eu perguntei para Deus, Senhor, que missão? Porque
Olha, você com 52 anos, com 4 filhos criados, Já é 3 vó, né? filhos Já é criados, vó. 4 netos. Uma criança de 2 anos, haja missão. Eu digo, olha, Senhor, me fortaleça. Inclusive, me seus dá netos são força. mais velhos que o Lorenzo? Todos. Tenho, É, eu tô todos ligado. É. mais velhos. 2 de 10, uma de 4 e uma de 3. Ó, eu queria falar aqui uma parada que você me lembrou bem isso, pelo exemplo da ação social. Eu escutei um sábio dizendo assim, que toda vez que você vê o desequilíbrio, porque Deus ama a justiça social. Quando vê um que é muito rico e um paupérrimo, Deus não se agrada disso. Certo? Porque a terra foi dada para todos, né? Então, se existe esse desequilíbrio, não agrada a Deus. E uma coisa, uma crítica até à igreja eu vou fazer aqui, que é assim, nesse período que a gente viu aí de efervescência política, você via assim, esse fulano aqui, esses aqui são contra o aborto, esses aqui são a favor do aborto. E a igreja se posicionou. Mas só que a igreja não está fazendo nada pelos que já nasceram, Isso, tá ligado? exatamente. Que já nasceram. Então, tá errado, né, chapa? Tá errado. E também por que que a gente não acha o meio termo? Em vez de você ser contra ou a favor do aborto, por que que você não fala de um preservativo e tal? Tá ligado? Ter o equilíbrio das coisas. Então a ação social realmente é Ou primordial. Então, quando você condena uma mulher É, por o fato, às vezes ela, porque no caso da mãe a do- culpa é da mulher. É. a culpa é sempre da mulher, nesse caso, né? Então, é como se a responsabilidade toda caísse sobre ela. Então, eu vejo isso também como um problema social, Sim. né? Que precisa ser ajustado. É sim, e no sábado eu tava conversando sobre isso e um cara falou, a culpa é dela. Eu escutei ele falando isso, eu falei, não. Ela fez sozinha? Não, 50% de cada. E é engraçado porque leia Mateus 7,3, que você vai entender se é juiz para julgar o outro. Não. Então tira a trave do teu olho, mano. Vá num abrigo, Não é não? né? Vá num abrigo. Você é louco, verdade. Você chega dentro do abrigo, você sai de lá Humano. derramado. É verdade, Se Isso- derramando, isso porque é- lá ficou várias crianças. verdade. Isso é um tema muito bom e um tema também um tanto quanto complexo. Eu sou da seguinte opinião. Primeiro que, na verdade, às vezes a gente quer jogar toda a culpa no Estado. O Estado tem a sua parcela de culpa, Tem. sim. Um exemplo. O camarada, ele fez um filho e abandonou na rua. Ele fez outro, colocou no abrigo. A justiça sabe quem é esse camarada? Sabe. Que quando a criança vai para o abrigo, sabe quem são os pais. Verdade. A minha opinião, aí eu acho que o Estado deveria entrar sim e fazer a castração química. Acabou. Esse camarada, ele nunca mais vai fazer um filho. Entendi. Ele jogou duas crianças E na você tá rua. sendo generoso, porque eu conheço um mano aí que deixou 5. Então, aí você vê, aí a gente pergunta, que culpa tem as crianças? Nenhuma. Eu tenho 21 irmãos. Você acha que meus irmãos foram criados como? Então, Não foi fácil para a mãe de cada um. Né? Minha mãe teve só eu e meu irmão. Meu irmão morreu com 27 anos, num acidente de moto. Então, meu pai abandonou ela logo no começo, e já arrumou outras mulheres e aí foi fazendo filho. Como que essas crianças cresceram? cara, eu É acho muito impressionante a triste, né? força das mulheres. De verdade. Não quero ser demagogo nem nada, não, mas a força das mulheres é impressionante demais. Demais. Porque eu vejo lá em casa. Se não fosse a educação da minha mãe, o meu pai era o provedor, firmeza total. Mas se não fosse a educação da minha mãe, meu chapa. Beijo, Liette. Tá, bagulho louco. É verdade. Mas é bem isso mesmo, assim, As porque mulheres são guerreiras. vamos voltar, já, como está o tempo aí? Vamos voltar para a Bíblia. Hoje está tudo muito moderno. Deus, ele não fez a mulher para que ela saísse todo dia 4 horas da manhã para pegar ônibus, metrô, tal, e Pode trabalhar. crer. Deus fez a mulher nesse intuito que atualmente criou. Sim. Como a minha esposa criou os nossos filhos. Ela cuida, ela vai cuidar da casa, vai cuidar da... E o cidadão, ele vai ser o provedor. E interessante aí vai até para a garotada que está começando aí a namorar. Começou a namorar, primeiro ponto, você tem condição
de sustentar essa namorada, ou quando for levar ela para o shopping, para o cinema, vai pedir dinheiro para o pai. Então, se não tem essa condição ainda de bancar a namorada, não namore. A outra coisa, veja a situação que a sua namorada, ela vive hoje na casa dos pais dela. Porque quando ela sair da casa dos pais dela, você vai ter que dar, no mínimo, o que ela tem hoje. Verdade. No mínimo. Então, não queira tirar Não a uma menos. filha. Exatamente. Não queira tirar uma filha da casa dos pais para desprezar, para maltratar e para não dar o que ela necessita. Não com isso que a mulher ela não tem seu espaço. Sim, Né? sim, Que ela vai trabalhar. mas é a opção dela. Né? Mas que na cabeça é exatamente que entra o problema aí, o meu e o seu. Pode crer. Porque a mulher, hoje, ela está ganhando muito mais do que o homem. Por quê? Porque ela foi buscar, ela foi estudar, ela foi se capacitar. E, às vezes, o camarada, o rapaz, o filho da mamãe, ele não ia. Né? E aí é que está o caso. A mulher ela já não quer mais submeter aquela condição que o pai É um dela... negócio louco, né? tem. Deixa eu só ler uma parada aqui que eu achei muito interessante, não posso deixar passar. Que a psicanalista, peraí, Everton Coutinho. Então é o psicanalista, né? Isso. Everton Coutinho, ele disse assim, somos todos memória. Tudo que você fala, pensa sobre alguém está no passado. Somos lembrança. Muito importante isso, sabermos como seremos lembrados, porque tudo isso se resume à memória. Então é muito legal o exemplo que vocês deram. E trazendo agora nesse contexto, eu acho que a gente tem que pensar sempre no equilíbrio, que a mulher realmente ela pode ser o que quiser, e é bom isso para contribuir para a sociedade, mas a palavra de Deus fala assim, que quando a gente semeia, a gente tem que cuidar de ambos, né? Você não sabe qual que vai frutificar, então cuida dessa e cuida daquela. Porque quando tem o desequilíbrio no casamento, aí já era. Acabou. É verdade. A questão que a minha esposa colocou aí, infelizmente, o homem, ele às vezes é muito acomodado. E hoje a mulherada está correndo atrás. Verdade. Só que aí eu lembrei aqui da música, não tem nada a ver com crente, mas lembra da música Eduardo e Mônica? Sim. É um exemplo. Então, lá nos anos 90. o Renato Russo já falava disso. Então, o meu pensamento é, a mulher pode trabalhar? É evidente que pode. Só que ela, dentro da Bíblia, ela tem funções, ela tem tarefas. E essas tarefas, o problema é esse. A mulher ela vai trabalhar fora, só que ela tem que fazer todas as atividades dela do lar. E muitas das vezes o Vai camarada, sobrecarregada. ele não quer compartilhar, ele não quer dividir essas atividades. Porque parece assim, ele sai para trabalhar e ela também. Parece que só ele cansa lá no trabalho, ela não. É verdade. Só que quando ela chega, ela vai, às vezes, passar roupa, vai... Então, meu amigo, você tem condições de pagar uma empregada? Não. Então, você vai ter que ajudar a sua esposa. Ou o casamento vai acabar. Olha, eu vou dar um salve aqui pro Pereira, meu amigo. Salve pra você, Pereira. Você é louco, mano. Inclusive, segue aí o canal da filha dele, Sofia Santos Oficial, que eu gostei pra caramba. Tô falando aqui ao vivo, certo? E dá um salve aqui pra Patrícia, que é minha esposa, e ela disse assim que hoje em dia estão invertendo os papéis. E o comentário dela foi, ela pode ser o que quiser, mas deve ser o que Deus quer que ela seja. Glória a Deus. Valeu, É Paty. verdade. E só dando um comentário aqui, a Patrícia quebrou a perna, né, um tempo atrás, e aí eu tive que fazer tudo. Desculpa, Paty, eu fiz mal feito, porque eu não sei fazer, mas eu tentei. Mas uma coisa que eu percebi, cara, que eu lavei roupa, cozinhei, limpei a casa, estendi a roupa, passei, enfim, fiz tudo que tinha que fazer. Aí quando eu pensei, terminou, aí no outro dia tinha mais roupa pra lavar, aí tinha mais... Eu falei, mano, você é louco, você é louco. Você viu a rotina? Desculpa, Paty, eu entendi a parada, eu entendi. Entendi. Mano, quando, tipo assim, secou a roupa, eu falei, beleza, secou. Já era. Já era. Aí quando eu olhei o cesto de novo lotado, eu falei, mano. Ô, mano, isso porque você só tem um filho, velho. Mano. Você imagina do no céu. meu caso que são 4 também, né? Não, vocês tiveram cara. 3. É complicado, Eu acho que quando o 8 de março devia ter mais, sinceramente. E na moral, Lárcio, eu sei fazer arroz da hora.
Mas é só. Você fazer um arroz legal e no final você coloca uma folha de louro, tá ligado, Eric? Aí fica da hora. No final, folha de louro, é isso. Mas, meu irmão, Muito todo legal. dia aprendi a fazer café, Aí. mas a Patrícia reclama que eu demoro. Lá em casa. Desculpa. Lá em casa foi muito legal, porque assim, minha mãe teve 16 filhos. Caramba, 16 mais 21. O família amigo é secreto grande. ia ser 1000 graus, hein, mano? 40? Eita, São 40 pleura. pessoas aí, todo Mas mundo junto. esses 21, eu não tive convívio. Ah. Eu só vim conhecer tô conhecendo meus irmãos há pouco tempo. Eu vou conhecendo essa que é seu irmão. É os essa coutinhos? sua irmã. São os Não, coutinhos? Os coutinho coutinhos não, é seu. É. Tá. Gente, ó, eu sei que é 37, tá? Já falei, não, é só forma de falar. Eu falei 40 É só só pra pra arredondar. exagerar todo. Só pra Então, arredondar. a 16. gente não teve esse problema que você teve, porque hoje nós somos em 10, vivos são 10, morreram 6. Mas como nasceram primeiro os homens, foram 6 homens primeiro, depois vieram as mulheres. Então, minha mãe ia para o rio lavar roupa. Então, ó, você vai fazer o arroz, você vai Ah, então lavar vocês a louça. aprenderam. Exatamente. Aí depois eu fui morar um período com a minha avó. Aí minha avó também cozinhava muito bem, então eu me viro, né? Mas cozinha muito bem. Eu me Ele vi, era né? não era o meu caso. A minha, hoje ela bate no peito assim, fala, eu cozinho muito Hoje bem. eu cozinho. Eu ensinei. Olha que interessante, né? Inclusive, né, aproveitando falando sobre essa questão do homem fazer e tudo mais, os filhos, né, assumirem essa responsabilidade. Cara, eu preciso parabenizar meus filhos, cara. A Yasmin, né, minha filha mais velha, e o Miguel, que eles cuidam da casa, cuidam das pequenas, né, pra gente. Quando eu e minha esposa nós estamos trabalhando, quando precisamos sair, eles estão ali, pau pra toda a obra. Esses dias eu fui trabalhar, acho que foi ontem. Foi ontem? Acho que foi ontem, anteontem, chovendo, né? Falei, filhão, o pai tá indo trabalhar, precisa comprar pão. Ele levantou, era umas 7h30 da manhã, ele levantou, não, pai, beleza. Aí eu tô no ponto de ônibus e eu vejo ele de longe atravessando. Olha que responsa, mano. Aí ele atravessou, deixou as meninas em casa, lá assistindo um desenho. Aí eu falei, olha, o moleque foi comprar pão. Aí ele voltou, ô filhão! Aí ele, papai, e veio. Aí eu falei, fica com o pai. Ele falou, papai, não posso ficar. Eu falei, por quê, meu? Olha só. Minhas meninas estão lá em casa, preciso olhar elas. Olha só, responsabilidade. Responsa. Olha só. Da hora, Aí eu falei, pô, é verdade, suas irmãs, né, cara? da hora. Sabe, Boni, que... Então, filho, pai te ama, filha. Pai ama todos vocês, tá bom? Amo muito vocês. Obrigado, Olha, viu, falando pela em ajuda. Filho, queridos, também não posso deixar de falar, né? Tem o meu filho Emerson, que é o Peca, meu filho Eric e o meu filho Everton, que é o psicanalista que entrou, é o Everton. É uma bênção. Meus filhos, três glória a Deus. homens de Deus. 3 Seus homens não, abençoados. Então, eu tenho Nós estamos falando de parceria aqui. Olha, eu tenho esse problema até na hora da oração. Porque se eu posso ensinar algo para os casais, é orar juntos. E toda noite a gente ora juntos. Que top. Mas, na hora da oração, eu digo, Senhor, abençoa meus filhos. Eu faria os meus também. Aí ele fala, Senhor, os meus também. Então, eu Mano quero deixar do aqui, céu. agradecer a Deus por Mano. essas 3 bênçãos que Deus me deu. Ai, que Você bom. me fez- 4 netos. Você me fez lembrar dos negócios. Uma vez a gente tava no círculo de oração, assim, pegado. Nossa oração era pegada. Eu não sei quem foi que falou, eu acho que foi eu, não lembro. Não lembro. Que a gente tava concentrado ali na oração, de repente, Deus abençoa aqui, porque nós somos só vermezinhos de Jacó. Meu irmão. O cara não falou verme, nós somos vermezinhos de Jacó, ninguém esperava esse termo. Caíram na risada. Inclusive eu, foi dose. Foi dose. Ai, caraca, que legal. Galera, é o seguinte, ó, vocês que estão acompanhando aqui o Nós por Nós, com esse super bate-papo aqui, né, com o Laércio e a Cícera aqui, LC Missão na Estrada. Galera, faz o seguinte, eu continuo compartilhando, se inscreva no canal também deles. São 2 canais aí, ó, né, que é o canal LC Missão na Estrada, né, e o canal Firmados na Palavra. É isso, né, Laércio? E esse ainda tem outra. Não, O qual é o Laércio terceiro? criou Pode mais falar. um canal.
Eu tenho um canal que chama canal MVR, Meu Vectra, uma raridade. Eita, aí, ó, galera aí, meus Caramba, se eu amantes. soubesse que você gosta Aí, de ó, carro, nós aí, ia ó. falar sobre isso, mano. Tem um Vectrão lá que eu tô dando um talento. Rapaz. Qual Paz. modelo que é? O Challenge? Não, é o Vectra 96, modelo 97. Nossa, é o GSI ou aquele primeiro? É GLS. Caramba, eu sei qual que é. Acabei de fazer a funilaria dele. Que cor que é? Ele é cinza. Oh, glória. É cinza. Vocês estão falando de carro aí, meu? Nossa, lembrei da minha esposa, meu. A gente tinha um um Escort Zetec 2001, né? Aí todo mundo perguntava pra ela, Michele, que carro é o carro de vocês? Ah, é um Chevette lá. Nem sabe que carro que é. Escort Zetec. Ela fala, é um Chevette lá. Até hoje ela fala que é um Chevette. Essa parada mesmo. Falei, meu, é um Zetec. É, o meu meu. Vectra é o quê? O canal? Canal MVR, Meu Vectra, uma raridade. Caraca. Que legal, meu. Aí, galera, tem conteúdo demais esse homem aqui, rapaz. Que é isso? Tem que fazer um podcast, Não, poxa. É pouco, ele criou mais dois. É. Mais justo. Inclusive, hoje, agora há pouco, eu coloquei um conteúdo lá, dando uma dica como resolver o problema da ré que não acende a luz. A luz, olha que firmeza. Mas isso é muito útil, cara. É Então, útil. Tá lá. É útil. E falando aí a galera que tá assistindo, dá o like, né? Ajuda nós, né? É, sim, Ó, tem que dar o like. Tá aparecendo aqui na tela Muito legal, tá aparecendo aí. Nossa produção é zica demais. Tá aparecendo aí o canal e os caramba. Muito Vai te top, achar. muito top. Muito legal, meu. Cara, que legal falar com vocês, assim, a gente tem muita coisa pra falar ainda. Eu vou, né, pegar mais um pouquinho de tempo aí, viu, Everton? Mais uns 10 minutinhos, Everton. Porque tem muita coisa pra gente falar aqui ainda, inclusive sobre as suas experiências, né? Porque, assim, cara, você viveu uma vida a dois, né? 35 anos, um determinado momento, né, com certeza vocês não tinham conhecimento, né, de Jesus, enfim. Poderiam até ter uma fé, né, em Deus e tal, mas não aquele ensinamento e tal. E, Com boa base, né, né? como todo casal, né? Com certeza tiveram momentos que foram complicados, né? E o que vocês poderiam dar de conselho para casais que de repente até mesmo têm uma outra fé, que não são cristãos, mas são católicos, ou espíritas, ou budistas, ou de qualquer outra denominação, que estão passando por situações e que nesse momento estão vendo que a única solução para né, esse problema é a separação, é o divórcio. O que vocês poderiam dar de conselho? Fala aí, meu amigo. Então vamos lá. Começa aí. Primeira coisa é, independentemente da religião, nós estamos falando de seres humanos. Certo. Seja católico, não importa, são seres humanos. Eu vou dizer o seguinte, você está pensando em separar? Se você está pensando em separar, você vai permanecer sozinho? Ou você vai casar, procurar uma outra pessoa? Se você for procurar uma outra pessoa, e se for, no caso, for procurar um homem, for procurar outra mulher, não pense que vai resolver o problema. Verdade. Não vai resolver o problema. A gente precisa saber o que está acontecendo no casamento, procurar encontrar a causa raiz da coisa e resolver. Seja no diálogo, ser franco. O que é que está acontecendo? A conversa é a base. Então, como a gente iniciou falando aqui, Deus, ele pegou homem e mulher. São cabeças totalmente diferentes. Totalmente. O que a mulher pensa é... Então, assim, pega esses dois seres e coloca debaixo do mesmo teto para conviver juntos. Só Deus faz isso. Verdade. E só vai dar certo se tiver Deus. Porque se não tiver, vai acontecer exatamente isso. Ah, não tá bom, eu vou procurar outro, vou procurar outra. E acha-se que vai resolver o problema. Não vai resolver. Vai criar-se outro problema. E quando tem filhos, pior ainda. Pior ainda, porque filhos de pais separados, pode ter certeza que vai dar problema. Dá um BO, né? Vai dar, como diz a galera hoje, a meninada hoje, vai dar ruim. No futuro vai dar ruim. Verdade. A criança, imagina uma criança 5 anos, casou,
a mãe, tá, os pais casados, agora separa. Essa criança vai morar com a mãe ou com o pai, já é o outro homem, outra terceiro. mulher, ele fica a cabeça dessa criança. Então, a melhor coisa é tentar resolver. Se puder colocar Cristo, coloca. Mas sabe qual é o problema também hoje, Ney, Rodrigo? Nós, cristãos, nós somos muito culpados disso. Porque, infelizmente, como você contou o caso aqui, quantos não são aqueles que não estão apresentando Cristo na sua vida, no seu relacionamento? Na própria casa, né? Verdade. Aí você chega para um casal ali, tá brigado a ponto de separar, e você todo crente, só que o teu vizinho tá vendo tuas confusões, tá vendo o seu jeito, tal. Pode crer. Aí você chega Pode e fala, crer. vamos aqui, deixa Cristo trabalhar na sua vida. Aí o camarada... Com que vai moral falar, você vai "Espera pregar aí, pro humano, né? espera Verdade. aí, mas ele tá fazendo na sua, porque eu tô vendo... Verdade. Então, aí tá a responsabilidade. Então, o primeiro ponto é, o casamento, como você falou, Ney, o casamento tem jeito. O casamento tem solução. O casamento foi a primeira instituição constituída por Deus. Então, Deus não cria algo que ele não sabia o que ia acontecer. Eu criei o casamento, o homem e a mulher não estão dando certo. E agora, o que é que eu vou fazer? Deus sabe de tudo. Então, quando tem Cristo no centro, primeiramente Cristo, depois a minha esposa. A minha esposa, ela tem que ser prioridade. Suma importância, pode crer. Tem que ser prioridade. Então, como você perguntou, Rodrigo, por que o casamento está acabando? Como você está tratando o seu marido? Como você está tratando a sua esposa? Aí o que a minha esposa falou, eu pergunto aí, como você tratava essa garota quando você conheceu? O que é que você fez para conquistar? Só que o homem, principalmente o homem, depois que conquista, parece assim, fita dominada, é verdade. Agora é minha, agora acabou. Não, parece que não preciso fazer mais nada, não. Ao contrário, é aí que você tem que trabalhar, é aí que você tem Pode que crer. fazer, é aí que você tem que regar para trazer um bom resultado. Então, casamento tem Eu vou jeito. só colocar uma posição assim, a pessoa pergunta assim, olha, mas não tem mais jeito. O meu barco, ele já Já tá está afundando. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não quero mais essa pessoa. Porque a gente não conversa, não tem mais diálogo, eu não amo mais ele, porque a primeira coisa que a pessoa, que eu vou falar, o próprio inimigo, ele coloca na mente daquele casal é que não existe mais amor. A falta de romantismo, ela vai destruindo essa relação. E aí, a pessoa mesmo com Deus, porque hoje a gente pode ver, esses dias a gente fez, Deus deu uma palavra, tratando de alma, curando almas doentes. E hoje em dia o casamento de cristãos estão doentes por falta Verdade. de romantismo, não é falta de Cristo. O que eu tenho percebido que já não é mais a falta de Cristo. Aquele casal, eles vão os dois para a igreja, eles oram, eles buscam, mas o casamento, ele precisa Cuidados, de né? cuidado, Verdade. né, de afeto, precisa de dedicação. O casamento precisa disso, de dedicação. Então, hoje, se seu casamento está por um fio, né, você não sabe mais o que fazer. Será que você se dedicou a esse casamento ou você tem colocado a tua dedicação, o teu cuidado em outras coisas? Então, eu acho que é aí que vai entrar o diálogo dessas duas pessoas que resolvem dizer assim, não, vamos seguir em frente, vamos manter esse casamento, porque aqui a gente está falando às vezes até para cristão, né, que estão vivendo uma situação Ô, difícil. Cícero, eu vou dar um exemplo em cima disso, porque sim, aquele cara que eu falei que tá com as panelas lá no quintal, teve uma hora que a mulher aloprou. Falou, mano, não preciso disso não, e saiu fora. Aí, não preciso disso não, e saiu fora. Meu, ela deu um 220 nesse maluco, aí ele acordou.
Aí ele acordou, aí tipo, não, aí passou a tratar ela bem e tal, como ela merece. Sim. Eu só quero dizer aqui pra nossa audiência que às vezes o casal fica querendo adivinhar. Meu, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer aquilo. Mano, fala. Principalmente pro homem. Fica tentando adivinhar e vice-versa. Às vezes o homem também quer adivinhar. Mano, tomara que ela faça isso ou aquilo. Não, fala. Eu quero bolo de chocolate. Ou, enfim, fala. Tá ligado? Troca essas ideias. Sim. E eu vou dar um último exemplo aqui para ficar descontraído, Boni. Quando você falou de vizinhança, a gente mora... Aqui em São Paulo o negócio é muito próximo, tá ligado? Às vezes você escuta o vizinho e tal. E eu tive um vizinho que quando a mulher cuidava da parada era uma salada, mano. Que era uma bagunça da pleura. Os filhos eram uma gritaria, aquela mulher gritava mais alto que eles. Sinceramente, até me irritava. Ela começou a trampar fora e o cara ficou desempregado. Mano, o cara era o próprio Július. Quem assistiu, todo mundo odeia o Cris. No dia que o Július cuidou dos filhos, o cara era aquilo. A mulher chegava em casa, a casa tava limpa, comida feita, os filhos tomado banho e quieto. Parecia que não tinha ninguém em casa. O cara cuidava melhor. Salve pro Leandro. Já dou no meio. O Júlio. Leandro, o Július, cara. Mano. Muito legal. Cara, se eu pudesse resumir aqui esse... Cara, eu queria tanto falar muito mais com vocês, mas o nosso tempo é... A gente vai marcar um episódio 2. Não, todo mundo tem que ter... Cara, eu tô com a impressão que eu já conheço vocês, cara. Ou eu tive uma visão. Aleluia. Não sei, né? Porque vocês já foram em alguma igreja no Padroeiro, em Osasco? Padroeiro, Pastor Jaime. Eu não lembro. Conhece Renato, Jussiane? Não? Então é visão. Vocês vão pregar na minha igreja. Já tive essa visão. Não, é porque, cara, foi muito nítido eu ver vocês em cima do altar pregando pensa que prega. na minha igreja. Não, Num culto de casais. Infelizmente, como eu falei, eu sou apenas serva. Assim, eu não sei falar, assim... Cara, eu vi vocês lá, conheço, cara. conheço Jesus Sério? Cristo. De né? verdade, tô falando sério. Por causa da experiência. Mas é assim, conheço a teologia. Essas coisas eu não conheço. Mas falar de Jesus eu sei falar porque eu sei também do que ele fez. Na minha vida, se a gente for contar aqui o nosso testemunho, assim, sair lá de Pernambuco... Conheci o Laércio com 17 anos, vim para São Paulo, eu trabalhei de faxina, depois o senhor me colocou dentro de um escritório. Olha, se eu for falar, fui trabalhar vendendo limão na feira, cebola, para criar os filhos, passando enchentes. Ixi. Então, o que se resume à minha vida hoje, eu posso dizer, é gratidão. Louvado seja Eu não Deus. sei pedir, eu sei agradecer a Deus por tudo que ele fez na minha vida. E... é maravilhoso. Que lindo isso, Cícero. É só gratidão. Cara, Sabe porque é muita... eu me lembrei daquele versículo que diz assim, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Eu acho que vale mais o espírito, é o viver mesmo em si. É a experiência com Deus. Quando você tem experiência com Deus, eu acho que a palavra, ela só vem para um complemento. Para complementar aquela vivência. Porque tem muitas pessoas, como você falou, ela é teórica, ela conhece, mas a experiência ela tem deixado de ter, às vezes... usa a palavra para dar carteirada, né? E sabe o que é legal também? É que a gente entende também que teve muita gente que também já teve experiência com Deus, eu não estou falando isso, né? Mas que não tomaram a decisão de... ou não entenderam, né? Falam, caramba, cara, eu vivi tudo isso daqui, eu tive experiências, mas eu não quero isso aqui, né? Eu quero viver essa coisa que eu tô acostumado, né? Porque as experiências, elas são bênção, mas elas não são, eu acho que o primordial para que uma pessoa realmente decida, né, viver Cristo, né? Elas são boas para te ensinar. E aí você fala, eu entendi. Porque a experiência, ela faz parte de um encontro. Olha, de um encontro legal. verdadeiro. Porque quando você tem a experiência, porque Deus, ele atrai a você a viver essa experiência. Porque nós não conhecemos ele. Ele nos apresenta. Porque não é, às vezes as pessoas dizem assim, né? Você que foi até a Cristo. Mas eu acho que Cristo, ele se apresentou para mim. E depois que ele se apresentou, que eu tive esse encontro verdadeiro com ele, não tem mais como você dizer. Eu fico pensando assim, Senhor, por que que eu não te conheci antes?
João Porque o 15,7. encontro Olha que também, legal né? que você tá falando. É João É. Que lindo, Porque meu. eu acho que a experiência faz parte de um encontro verdadeiro. Você não larga mais Jesus por nada. Sabe que... Encontro verdadeiro. É O tal do lindo. encontro genuíno, né? Inclusive, eu quero falar uma parada aqui pro meu pai. Ô pai, tomara que você esteja vendo. O meu pai, cara, frequenta boteco assim há 1000 anos, antes de eu nascer. Mas um dia eu tava com meu pai. Eu nunca bebi nem nada, mas eventualmente eu ia lá buscar ele, enfim. E o meu pai começou, vou contar um testemunho. Aqui meu filho é crente, tá? E eu vou contar um testemunho pra vocês. Aí todo o bar ficou prestando atenção no meu pai. Meu pai contou um testemunho e todo mundo, glória a Deus, todo mundo. Caraca, Eu falei, mano. mano, só falta ele fazer o apelo. Fazer um tá ligado? apelo, pode crer. Aí, você vai trocar ideia com meu pai? Eu tô falando isso porque tem muita gente que pensa da mesma maneira. Eu preciso me acertar pra eu ir pra Pra ir pra igreja. igreja, Eu preciso é. me acertar pra estar diante de Cristo. E não tem nada a ver, tá ligado? É justamente desse jeito aí pra você começar a caminhar na estrada com Cristo e as outras coisas. Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Queria estar aqui, meu esposo, eu era louca por forró. Eu não podia ver um pingo d'água caindo numa lata, que eu já estava toda me remexendo. E mesmo aceitando, entre aspas, a Cristo, tendo sido batizada, vivendo já no caminho do Senhor, mas aquele desejo, aquela vontade, onde eu ia falando, nossa, mas fulano, olha, eu acho tão legal você é crente, mas olha, você está aí dançando seu forró, seu Frank Aguiar, na época. Eu acho muito legal o seu jeito. Você não é chata, porque você está aí dançando. E não mas... faz diferença? Então, fazia grande diferença para aquelas pessoas. Mas, para mim, eu ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Cristo. Entendi. Sim. Quando eu tive o encontro verdadeiro, foi o primeiro sentimento que Deus tirou dentro de mim. Porque eu lutava. Eu estava na igreja e estava lá o bar aqui do lado, tocando lá, e eu... Meu Senhor já da saí. glória, Entendi. misericórdia. Entendi. Pelo amor de Deus. E isso foi quando eu tive o encontro verdadeiro, isso não passou mais a ser aquela dificuldade. Foi um tratar mesmo, né? Não tratar. Dia após dia. Um processo, né? processo. Dia após A dia. partir daí, Cristo, eu senti assim, dizer assim, olha, eu basto. Amém. Eu basto Que top. na sua Então, vida. Eu basto. o Que que top. acontece é o seguinte, sei que já está estourando o tempo aí, mas Nós já estouramos faz tempo, pra falar a verdade. então, só para fechar isso que está dizendo, assim, infelizmente, Pedro, ele andou com Cristo, ele andou com Jesus e Pedro não era convertido. Pedro foi se converter depois da morte de Cristo. Hoje, infelizmente, não é falar de religiosidade, porque eu detesto religiosidade, mas falar de Bíblia. Infelizmente, hoje está ficando tudo muito comum no nosso meio cristão. Certo. Verdade. Aí a gente pega Tiago, por exemplo, e a gente vai pegar também a primeira epístola de João, e vai dizer assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo, Tem constitui-se Inimigo inimigos de de Deus. Deus. Então isso é muito grave, então é essa questão. E quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, o exemplo da bebida. Imagina, Verdade. vai Corinthians. Sabadão, lembra quando o Campeonato Paulista era no sábado? Eu tinha uma taça, uma taça, uma caneca. Era uma garrafa. Então eu pegava tal, e vai Corinthians e tal. O Laércio chapava o Globo. Oxe, vai Corinthians. Chegou, a gente fez uma festa e sobrou uma cerveja um dia e ficou lá na geladeira. Ela estava trabalhando, eu desempregado. Ficou aquela cerveja lá, ó. Aí, sozinho, digo, vou beber. Do jeito que eu falava, tá trincando. Abri, dei um gole. Sabe quando você dá um gole e parece que começou a fazer uns negócios estranhos aqui, não desceu mais. Então, foi algo que é o Espírito Santo que faz isso. O próprio Cristo tirou. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Acabei de ver o novo. Entendeu? Então, assim, porque existe aquela coisa da gente, da nossa vontade, assim, eu estou no Evangelho, então eu tenho que deixar, porque eu tenho que deixar, Verdade. porque eu tenho que deixar. Então, você está se esforçando para isso. Mérito seu, legal.
Mas só quantos não são aqueles que você viu que um dia, como a gente estava contando aqui, teve experiência tal, hoje está na droga, está na bebida, Verdade. está no... Por quê? Porque ele não foi o Espírito Santo que tirou, ele deixou. Então, existe duas situações. Existe aquela situação, eu deixo, porque eu vou perseverar, vou lutar aqui para deixar, legal. E existe aquela que o próprio Cristo tira. E quando Cristo tira, meu amigo... Já era. Já era. Não, você não vai ter falta. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Aí diz assim, ó, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Só que a gente vai, que a gente está falando de teologia, a gente vai para os originais. O Senhor é meu pastor. De nada tenho falta. Verdade. Ele é suficiente. Então, aprendendo assim das minhas experiências, querido, o que é que eu faço hoje? Se você vê uma pessoa que ela está nos caminhos do Senhor, mas que por algum motivo ela ainda tem alguma dificuldade, Pode crer. não critique, né? Que lindo que Porque você falou, vai, é verdade. Vai ter uma experiência, ela vai chegar o dia, porque eu tive. Ela está lutando. Né? Ela está lutando. Eu Verdade. estava lutando, eu ia para a igreja, só que tinha algo mais forte. Eu fui criada no Ceará, Imagina lá no... com forró. Não sei se Então, vocês conhecem aquilo o pra Nordeste, mim né? era- Eu tava lá em julho. Olha. Era Meu muito pai mora lá em Natal. difícil. Foi a minha pior luta, assim, da carne. Foi a música. E tem uma foi coisa, Cícera, que às vezes eu vi isso de perto, tá? O cara saiu da igreja por N motivos e os irmãos, irmãos, é bom usar esse termo, irmãos, para de falar com o maluco. Ô, mano, e depois quer pregar lá na África. Para de hipocrisia, mano. Às Não é vezes não? o que o garoto gosta é o quê? Dançar o rap. Igual o Agrega, meu gostava. chapa. Então, Agrega. Gente, ó. Infelizmente, nós chegamos ao fim, estouramos o tempo aqui, o ponto não para de gritar no meu ouvido aqui, o diretor, ó, pelo amor de Deus. não termina, não. Mas olha, gente, ó, eu quero agradecer a Laércio, a Cícera. Oi? Até meia-noite é dia. Até meia-noite é dia? Aí sim, hein? Então vamos que vamos. Ó, a gente vai participar do seu podcast, hein, Everton? E você também no nosso. Gente, a gente quer agradecer a Cícera, ao Laércio pela contribuição. Cara, a gente tem muito que conversar ainda. Vamos ter que marcar uma parte 2. A partir de semana... tem um recado importante, né? Verdade. Como é que tá a sexta-feira de vocês? As sextas. Aliás, já falo. Ó, peraí, deixa eu dar um recado rapidinho. Mas não fala ainda Tá disso. bom. Tá bom. Pereira, Tá boa? muito obrigado pelo salve, pelo apoio. E já pensa na possibilidade de dar uma entrevista aqui pra nós, porque tem um testemunho importante aí que eu tô ligado, eu tava junto. E dá um salve pra Sofia também, que eu gostaria de entrevistá-la. Ver se ela não tem vergonha de participar aqui na bancada. Tamo junto. Foram que guiar 1900, minha avó até tinha dente. Olha o Everton. Esse é o Everton. É o Everton, Então, sexta-feira é pra vocês estão mais tranquilos? De sexta-feira, esse mesmo horário, 8 horas. É bom, é melhor. Tá, legal. Por que, Ney? Por que eu tô falando de sexta-feira, Ney? Porque o Nós por Nós vai ser transmitido sexta-feira. A partir da semana que vem, galera, todas as sextas-feiras, o Nós por Nós, a partir das 20h15. Todas as sextas-feiras. Mudou de quarta. Peraí. Vai mudar de quarta para A sexta-feira. gente tá indo por horário nobre, hein, Boni? Vai segurando aí. Cê é doido, é lógico, né? Se, Tá, ó. se eu não mudasse esse horário, meu pastor ia me desertar dos cargos e o bagulho ia ficar doido. Mas a gente quer já deixar esse convite pra vocês. A partir de semana que vem, Nós por Nós. Vamos fazer já corta essa parte aqui, ó. Galera, é o seguinte, a partir dessa semana aqui, certo? Nós por Nós vai mudar o horário, Ney. Vai mudar, Boni? Vai mudar, Ney. Horário De ou quarta- dia? O dia e o horário é o mesmo, mas o dia é outro, Ney. Tá. De quarta para sextas-feiras, todas as sextas-feiras, a partir das 20h15, Nós por Nós, aqui na CBTV. Você vai perder? Claro que não, certo, Ney? Claro que não, e a gente vai bater no Jornal Nacional. Essa é a meta. Top. 1 milhão de inscritos. Meu Deus. E se inscreva no canal aí, hein, certo? Seu desviado. Vem com nós. Tamo junto, rapaziada. Deus abençoe. Muito obrigado, Laércio. Cícera, obrigado. A todos vocês também, obrigado pela participação. Tamo junto. Agora que eu ia rimar, mano, agora eu já perdi. Não, perdi, já era. Perdi, já foi. Obrigado, Ney. Obrigado, Rodrigo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e todos que acompanharam aí. Ó, rapaziada,
Domingo estaremos lá na Paulista fazendo um evangelismo lá na altura do número 1000. Se estiver por lá, encosta. Tamo junto. Cisa, quer mandar um beijo, um abraço? Só gratidão. Gratidão ao meu Deus, gratidão aos nossos inscritos que estão aí, né, Glória nos a Deus. acompanhando. Gratidão a todos, né, por ter tirado um pouco do seu tempo e estar aqui com a gente até esse horário. Então, só gratidão. Eles queriam mais aqui, infelizmente, pessoal, não dá, infelizmente. Só na próxima. Mas vai ter o episódio 2. Aí vai ser... Na estrada. Na estrada. É nóis. Obrigado, Rude. Obrigado, Everton. Obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe. Tamo junto até sexta-feira. Tamo junto. Que vem. Deus É abençoe nóis. vocês. Foi top, hein? É nóis, Everton. Fui. Beijo. Tamo junto. Nós por nós.